Ele contou no culto que essa história do anjo vir de ano em ano agitar as águas era mentira, não era verdade. Há um problema textual nesse ponto? Tá uma boa discussão textual técnica sobre isso? Há uma boa discussão. Mas chegaram e falaram assim, isso aqui é mentira, viu, pessoal? Não é... Ela disse que Deus disse, mas só que nessa época, quando Deus deu a ordem ao Adão, ela nem existia. Então, eu já ouvi pregadores dizer que ela era inocente, que ela não sabia, que só quem sabia dessa ordem era Adão. Nós veremos que no capítulo 1, versículo 26 a 28, Adão e Eva já existiam. E você vai ver no vídeo de hoje. Havia literalmente um anjo que agitava as águas do tanque de Betesda, segundo registra o Evangelho de João, capítulo 5. E mais, Eva não foi avisada da proibição de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus teria falado apenas a Adão? Seja muito bem-vindo, você está na TV Debates. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Alô? Alô? Quem fala? O Fernando. Oi, Fernando, você fala de onde? Souza, na Paraíba. Souza, na Paraíba. Bem-vindo ao programa. Pois não, meu irmão? Pastores, recentemente na nossa igreja aqui, o evangelista no culto de pregação pregou a respeito daquele caso do homem que ficou 38 anos esperando um milagre, né? Ele contou no culto que essa história do anjo vir de ano em ano agitar as águas era mentira, não era verdade. Isso deixou alguns irmãos meio assim, sem entender. Eu gostaria de saber a opinião dos pastores aí. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Eu sou super a favor da democratização do conhecimento e a divulgação do conhecimento para todo mundo. Só tem um problema isso, que quando a falta de responsabilidade em como você fala as coisas, gera isso que gerou. Confusão. Por exemplo, há um problema textual nesse ponto? Tá uma boa discussão textual técnica sobre isso? Há uma boa discussão. Mas chegaram e falaram assim, isso aqui é mentira, viu, pessoal? Não é... Elias, manda aí. Bom, eu sou daquele grupo que defende que um anjo aparecia ali. Tem um pessoal que acha que de ano em ano, todo dia 10... Eu também. Bom, vamos ler o texto, né? Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um ano descia em certo tempo, não diz que é de ano em ano, né? Ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Existe aqui uma crítica, principalmente pelos defensores do texto crítico, que tem pelo menos como 3 textos principais: o Códex Sinaíticos, ou melhor, o Códex Vaticanos, o Códex Sinaíticos e o Códex Alexandrino. O versículo 3 e o versículo 4 não constam nesses 3 manuscritos mais aceitos. Não obstante não constar nestes 3 manuscritos mais aceitos, eles constam em outros muitos textos. Nós temos cerca de 6.000 manuscritos só para o Novo Testamento. E nós temos o texto majoritário, textos receptos, que estas 2 passagens aqui constam neles. Será que nós vamos então excluir todos esses milhares de textos por conta de 3 manuscritos mais antigos? Aqui nós temos um problema. Se nós devemos crer porque eles são mais antigos e desprezar os mais novos. Olha só, Tertuliano, que é anterior ao texto mais antigo, que é o Códex Vaticanos, ele já fazia alusão a esse texto. Se ele fazia alusão a esse texto aqui na íntegra, e que ele é anterior a esse texto crítico,
É fato que ele teve acesso a outros textos nos quais constavam estes 2 versículos. E agora, como é que a gente faz com esta verdade? E não somente ele, há outros também pais da igreja do início do 2º século, do início do 3º século, todos eles anteriores a esses textos e que faziam alusão a esta realidade. Então o que acontece? Na NAA, na ARA, na Bíblia NVI, em todas as Bíblias que são traduzidas, que escolheram o texto crítico, isso aqui vem em colchete, como querendo dizer, não consta nos textos originais. Só que olha que interessante, vamos ler o texto a seguir e chegar até o versículo de número 7 para vermos o que acontece. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Olha o que está no versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, é o mesmo que está registrado no versículo 3 e no versículo 4. E nesse texto não há problema textual nenhum, não há discussão nenhuma. Não há discussão, porque está no texto crítico. No texto crítico. E ele está se reportando a algo que está no versículo 3 e 4. Não há homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus, em momento algum, diz: olha, isso aí é uma crendice, isso aí é o Deus Esculápio, você está equivocado, isso aí é uma lenda. Não, Jesus segue e realiza a cura. Só que aí o pessoal inventa outra história. Ah, mas anjo não cura. Você cura? Não. Pastor César, eu também não. Mas pelo poder de quem nós curamos? No nome de Jesus, pelo poder de Deus. Ora, um anjo, quando Zacarias entrou no templo, Gabriel, quando Zacarias duvida da palavra, ele diz: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Não invocou o nome de Jesus. E ficará mudo. E você vai ficar mudo. Isso não é um milagre? O que é um milagre? É uma intervenção sobrenatural no curso usual da natureza. Tanto pode ser do ponto de vista negativo como positivo. Alguém que falava e você deu a ordem e ela ficou muda, é milagre. Se ele voltou a falar, é milagre. E o anjo ali realizou. E agora, o que a gente faz com isso? Alô, pastor César, tudo bem? Tudo bem, quem fala? Simone, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, vamos do Canadá para o Rio de Janeiro. Vamos lá, Simone, sua pergunta, minha irmã. Que choque, hein? Pastor César, eu tenho uma dúvida aqui, que é sobre Gênesis 2:16 e depois a Eva dizendo a serpente lá no 3, que disse Deus que do fruto que estava no meio do jardim não podia comer. Sim, mas quando a serpente falou para Eva comer, ela disse que Deus disse, mas só que nessa época, quando Deus deu a ordem ao Adão, ela nem existia. Então, eu já ouvi pregadores dizer que ela era inocente, que ela não sabia, que só quem sabia dessa ordem era Adão, que ela ainda não tinha sido feita. Olha, levando em conta essa ideia desse pregador, então a gente pode adulterar, porque a gente não existia quando Deus disse não adulterarás. Tá, mas aí como que fica isso aqui? Como ela não existia, ela dizer que disse Deus? Tá certo, boa pergunta. Obrigado, querida, Deus abençoe. Obrigada, pastor. Tchau. Amém. E aí? Ora, será que Deus precisa dizer diretamente para mim? Fica sério. Olha, vamos aqui provoca, né? Com a sua questão sobre adultério aí. Vai. Veja bem, tudo que está aqui na palavra, na Bíblia, Deus não disse diretamente para mim. Disse para os escritores primários. Disse para eles foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever o que eles escreveram. O cânon foi fechado no 2º, no 4º século. Eu estou no século 21. Não obstante, eu creio que isso aqui é a palavra de Deus inerrante, infalível, e que é Deus que disse. Então, o que esses escritores, inspirados pelo Espírito Santo, estão dizendo é o que Deus disse. Então, eu recebo a palavra como palavra de Deus. Suponhamos que realmente no momento em que Deus falou com Adão, Eva não existia.
Levamos em consideração que a Bíblia não está em ordem cronológica, porque se levarmos em conta essa cronologia, nós veremos que no capítulo 1, versículo 26 a 28, Adão e Eva já existiam. Se não, vejamos, capítulo 1, versículos 26 a 28. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Olha agora, macho e fêmea os criou. E olha o que ele diz, se Eva não existia aqui. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Ora, se só existia Adão, como é que ele ia multiplicar? Como é que ele ia frutificar? É fato que Eva também já havia sido criada. Então não existe uma ordem cronológica. Então quando ela diz, se mesmo que Deus não tivesse falado diretamente para ela, falou para o marido e o marido falou para ela. Porque senão como é que ela soube disso? E se o marido falou para ela aquilo que Deus disse para ele, olha só, hein? É palavra de Deus. Ela ouviu a palavra de Deus e tinha que obedecer a palavra de Deus. Alô? Alô? Quem fala? Boa tarde, pastor César. É Davi, aqui da cidade de Jequié, na Bahia. Bem-vindo, Davi. Tudo bem, meu irmão? A pergunta, eu queria fazer duas rapidinho, pastor. Primeiro é o seguinte, eu debati ontem com alguns amigos meus sobre, eles são calvinistas, e ele me disse que um texto de Paulo, que Paulo afirmava que ele era tipo um calvinista. Só que eu lendo ontem, eu vi um texto de 1 Coríntios 9, 27, que ele fala o seguinte, antes subjuga meu corpo e trata servidão, que de tanto pregar para os outros não venha a ser reprovado. Essa palavra aí, reprovado no caso, ele quis dizer que ele podia perder a salvação ou tem outro significado? Tá certo, boa pergunta. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Deus abençoe vocês aí. Amém. Se o assunto é calvinismo, é com o pastor Elias. Vai aí, Elias. Bom, vamos ler o texto, capítulo 9, versículo, deixa eu ver aqui, versículo de número 27. Olha, se nós analisarmos, a palavra grega que aparece ali é adokimos. Adokimos. No texto grego, a palavra adokimos significa desaprovado, isto é, rejeitado. Por implicação, indigno no sentido literal ou moral, marginal, reprovado, rejeitado, reprobou. Não provado, rejeitado, merecedor de condenação. Tá aqui, texto grego. Então olha o que ele diz aqui. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado, não perca a minha salvação. É só ler, por exemplo, João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é um lavrador. Toda a vara em mim, está nele, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. A perda da salvação é uma realidade do Novo Testamento. Hoje o meu debate foi sobre Hebreus 6, 4 ao 6. E ali o escritor diz que é impossível aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro recaíram, ou seja, se apostataram deliberadamente, maldosamente da fé, sejam outra vez renovados para a salvação. A probabilidade de cair é mais do que clara. Inclusive, eu até exibi lá, e o calvinista não gostou muito não. Essa obra aqui, não estou fazendo propaganda, Simon Kistemaker. Só para vocês terem uma ideia, esse camarada aqui, olha, era professor emérito de Novo Testamento do Seminário Teológico Reformado, lá na Flórida. Para pensar. E ele aqui, em Hebreus 6, 4 a 6, ele disse que é possível apostatar-se se nós não nos cuidarmos. E esse outro autor aqui, olha, dá só uma olhada.
Ele mostra 5 advertências do perigo da queda, ou seja, da apostasia, em Hebreus, na epístola aos Hebreus. Ou seja, como é que é a musiquinha lá? Ninguém explica Hebreus. Não é? Você entendeu, Cláudio? É. O Cláudio é calvinista, Varão. É calvinista? Claro. De 8 pontos. Vamos lá. É isso aí, meus amigos. Gostou do vídeo? Qual a sua opinião sobre este assunto? Deixe o seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, compartilha este conteúdo e até o nosso próximo encontro.